Boa tarde, meu nome é Soraya Câmara, eu sou advogada e escritora e hoje vou analisar mais um texto que eu escrevi, desta vez sobre a mente coletiva que está vinculada a toda a humanidade. E o título do texto é o seguinte: o preço pela liberdade de ser você mesmo, né? Há um preço por isso, se você se liberta de alguns aspectos da mente coletiva. Antes, eu gostaria de dizer que eu tenho um blog, www.sorayacamara.com, Soraya com Y e H no final, e tem uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. E, obviamente, estou no YouTube. Repetindo o título do texto: o preço pela liberdade de ser você mesmo na sociedade, na vida, e para com você mesmo também. Existe um preço, isso nós vamos estudar. A mente coletiva está inserida na sociedade, na humanidade. Portanto, a mente coletiva está vinculada à humanidade, a toda a humanidade. Nós somos dotados de uma consciência individual. Portanto, se nós somos dotados de uma consciência individual, nós temos o quê? Um livre-arbítrio, uma escolha. O poder de escolha que pode ser consciente ou inconsciente, não importa agora essa questão. Portanto, nós estamos inseridos na humanidade e a mente coletiva está vinculada a toda a humanidade. E o que é a mente coletiva? São regras a serem seguidas e não questionadas na realidade, como se fossem dogmas. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Portanto, os indivíduos na sociedade seguem alguns padrões. Nós seguimos alguns padrões desde a infância. Tendências de comportamento, pensamentos impostos, todos pela mente coletiva desde a infância. Portanto, o que acontece? Quais são as consequências dessa imposição? Por exemplo, com licença, tá um calor? Esses padrões da mente coletiva, essas regras impostos desde a infância, muitas vezes não vão ao encontro das suas aptidões e qualidades. Aí você se transforma num ser humano frustrado, fracassado na sociedade, ou fazendo alguma coisa que não gosta, mesmo com certo sucesso. Por quê? Porque foram impostas regras não questionadas e muitas não tinham nada a ver com você, com a sua individualidade, com a sua personalidade, com as suas tendências que você já trazia como ser humano, desde a sua essência, desde o nascimento. E nós precisamos de indivíduos realizados na sociedade. Por quê? Com suas aptidões verdadeiras, suas qualidades, para serem úteis na sociedade, para realmente serem úteis na sociedade, inteiros naquilo que fazem. Essa situação que eu estou colocando prejudica a sociedade, como eu já disse agora, pois somos indivíduos não realizados, não felizes completamente, frustrados. E dessa forma, como já disse, não serão úteis à comunidade. Portanto, as regras da mente coletiva devem ser questionadas. Mas a mente coletiva é inerente à espécie humana desde a origem. Por quê? Porque nós somos um animal social. Portanto, há regras que a gente não pode se libertar jamais. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa sociedade, precisamos conviver em harmonia, que é o ideal. Portanto, há regras que a gente não pode se libertar delas. Há algumas regras. É importante compreender que o ser humano não pode viver totalmente desvinculado da mente coletiva, como eu falei, repetindo, né, a ideia aqui no parágrafo. Por quê? Porque é um ser social por natureza, isso é muito importante entender. E dessa forma necessita do quê? Seguir padrões impostos para conviver em grupo. Isso é saudável. Aí é um aspecto saudável da mente coletiva. A necessidade de seguir certos padrões para haver uma convivência harmônica na sociedade. Grande parte da mente dos indivíduos refere-se a quê? Ao subconsciente. E a origem da mente coletiva é no subconsciente. Que a gente tem o consciente e o subconsciente, não é verdade? Porém,
No processo de autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, e também é inerente ao processo de evolução de cada um, por meio do livre-arbítrio, por meio da escolha, do poder de escolha, as pessoas podem o quê? Se libertar dos aspectos nocivos da mente coletiva em suas vidas para poderem ser mais felizes e realizadas. Então, o que proporciona, o que propicia que você se liberte de alguns aspectos da mente coletiva para ser um ser mais realizado e mais feliz e mais útil na sociedade? É o processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre conhece-te a ti mesmo. O processo de autoconhecimento está aqui no YouTube. Portanto, esse processo é fundamental. Ele é, como eu disse, inerente ao processo de autoconhecimento ao ser humano, desde o nascimento. Mas ele vai tomando consciência desse processo conforme a evolução dele e o amadurecimento interior, psíquico e emocional. Mas aí é uma história do autoconhecimento para o outro vídeo que eu fiz, mais complexo um pouco. Portanto, o autoconhecimento, o conhece a ti mesmo, repetindo, é o que propicia a possibilidade de você se libertar de algumas regras da mente coletiva impostas desde a infância, sem serem questionadas, e que podem ter te tornado uma pessoa frustrada ou infeliz. O autoconhecimento faz você se libertar disso, a tomada de consciência. Toda a sociedade tende a criar seus próprios padrões. É natural, suas regras e valores, como algo instintivo. É instintivo na sociedade criar padrões e valores a serem seguidos pelos indivíduos. É o que eu falei, há uma parte da mente coletiva que é saudável, necessária, regras que são necessárias para haver convivência harmônica, que é ideal na sociedade. Portanto, nem todas as regras devem ser eliminadas. E, enfim, muitas devem ser aceitas para haver convivência harmônica na sociedade. É muito difícil se libertar e fugir das consequências das regras da mente coletiva, porque é desde a infância, né? Muitas regras são impostas a nós sem serem questionadas. Então é muito difícil a gente se libertar, pois são impostas e questionadas, como já disse, desde a infância. Elas ficam, como eu diria, introjetadas, né? Interiorizadas em nós. E é de difícil questionamento, inclusive na fase adulta. Na verdade, esses padrões, essas regras da mente coletiva possuem uma força incomum. Por quê? Porque elas ficam enraizadas dentro de nós desde a infância. E é difícil vir à tona, inclusive através do inconsciente. É muito difícil, elas ficam enraizadas. É um processo que não é questionado, é imposto desde a infância. Várias regras são impostas. E nós trazemos tendências, nós trazemos a nossa individualidade desde a infância, nosso temperamento, nossa inteligência, nossa sensibilidade. E muitas vezes essas regras, como eu já disse, não vão ao encontro das suas aptidões e qualidades e você se torna um ser humano frustrado. E até inconscientemente, muitas vezes, frustrado, viu? Tem esse aspecto também. Assim, o que devemos? Devemos, por meio do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, se desprender das amarras mentais, criadas pela imposição de regras não questionadas desde a infância, para encontrar um caminho de vida mais verdadeiro com o nosso eu real, porque todos nós temos uma essência, um eu real, que transborda nossa personalidade, nosso temperamento, nossos gostos, desejos, individualidade, talentos, vocações. Todos estão, que eu citei agora, no nosso eu real, nosso eu verdadeiro. Então, uma educação livre, que respeita a criança desde pequena na sua individualidade, é uma educação que faz a criança crescer, um adolescente, um adulto, que vai ao encontro do seu eu real.
Portanto, ele tem muita chance, essas crianças, ou essa criança tem muita chance de se tornar um adulto mais feliz, mais realizado e mais útil para a sociedade, porque está inteiro naquilo que faz. Está inteiro no que faz. A gente só consegue ter sucesso na vida. E o que é o sucesso? Isso é uma outra questão. Mas a gente só consegue ter sucesso na vida quando a gente está inteiro naquilo que faz. E para a gente estar inteiro naquilo que faz, a gente tem que estar de acordo com nossas aptidões e qualidades. Verdadeiras, lógico. Com licença. Bom, e para que tudo isso? Para que eu conheço a si mesmo, autoconhecimento? Por que questionar as regras da mente coletiva? Por que fazer terapias maravilhosas para se tornar um ser humano melhor? Para que tudo isso? Simplesmente para ser mais feliz. Só por isso, por tudo isso. É simplesmente para ser mais feliz. Não é para ter mais dinheiro. Entende? É para ser mais feliz. Esse é o ponto. A mente coletiva não é formada por dogmas, que são verdades não questionadas. Entre aspas, verdades, né? A mente coletiva não é formada por dogmas. Portanto, ela deve ser questionada por toda uma vida, a todo tempo. E uma educação que respeita a liberdade da criança não impõe regras à toa. Faz com que as crianças entrem em contato com sua verdadeira individualidade. Viver com liberdade é saber cada vez mais o quê? Saber que você é o quê? Perdoe-me, é saber o que você é e o que você pretende. Isso é viver com liberdade. É saber o que você é e o que você pretende. Ter consciência disso. Então você não aceita qualquer coisa na vida. É óbvio que não. Por que você vai aceitar? Alguma coisa que não vai ao encontro das suas aptidões e qualidades, das suas verdades, dos seus princípios, da sua ética? Por isso que você tem que ter consciência de quem você é e do que você pretende. Com licença. Muito calor. Essa consciência somente se manifesta a consciência individual e essa consciência do que deve ser questionado na mente coletiva. Essa consciência só se manifesta em quem? Num espírito questionador, perdoe-me, questionador, só que questiona. Só nesse espírito que ousa olhar para dentro de si e encontrar a verdade. Esse ser humano que ousa olhar para dentro de si e encontrar a verdade, através de uma terapia, através da própria vida, experiências, etc. Não importa agora. Essa capacidade de olhar para si e encontrar a verdade, de ser um espírito questionador, é o que traz uma consciência individual plena para ser um indivíduo mais feliz na vida. Devemos respeitar nossa essência, que muitas vezes, infelizmente, as pessoas não encaram. E com razão, porque não pode isso, não pode aquilo, é feio aquilo, é errado aquilo. É a mente coletiva, que ela está em tudo na sociedade presente, né? Inclusive na moda, que eu adoro moda, eu acho lindo moda. É a expressão da alma, a exteriorização da alma, moda. Eu acho uma coisa maravilhosa. Mas também há mente coletiva na moda, em outros aspectos da sociedade. Então, nós devemos respeitar o que? A nossa essência, o que nós somos realmente. E para isso, o enfoque hoje é a mente coletiva, para isso a gente precisa questionar as regras da mente coletiva, através do processo de autoconhecimento do conhece-te a ti mesmo, que pode se manifestar de várias formas na vida de cada um. Viver em paz consigo mesmo é não se preocupar em ser aceito pelos outros, é respeitar os outros, mas não se preocupar em ser aceito pelos outros. Isso é um aspecto importante, que a mente coletiva faz com que a gente tenha certos comportamentos, certos medos, se preocupe em excesso com a reputação. Nada deve ser em excesso na vida, exacerbado, nada.
Nem é uma preocupação com a reputação, deve ser com medida e com equilíbrio. Sempre deve tentar isso. Então, viver em paz, repetindo, consigo mesmo, é não se preocupar em ser aceito pelos outros, mesmo respeitando os outros. O verdadeiro conhecimento da alma de dentro de você realmente é a chave de ouro para uma vida com harmonia. Então é através do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, da coragem de ousar em olhar para dentro de si e questionar o que te rodeia, o que está dentro de você também, e as regras da mente coletiva, que algumas devem ser eternas na sociedade para poder haver convivência harmônica, algumas, e as regras da mente coletiva não são dogmas para não serem questionadas, devem ser questionadas uma vida inteira. Para quê? Para que tudo isso, como eu já falei? Para ser feliz, um pouco mais feliz, simplesmente para isso. Eu espero que eu tenha passado a mensagem. Muito obrigada. Namastê.